nossa discussão sobre ferramentas de busca de informações bibliográficas, uma das mais importantes fontes de informação bibliográfica que nós geralmente costumamos negligenciar é a informação de patentes. Principalmente para os trabalhos que estão relacionados a produtos de aplicação, por exemplo, isso aplica-se para vários dos trabalhos que vocês estão fazendo em liberação controlada, isso é um bom exemplo. A informação de patentes, ela muitas vezes é mais rica do que a informação de artigos, ela dá um foco mais claro do que é utilizado e ela também dá para vocês condições de entender aquilo que tem interesse comercial. Não é garantido, naturalmente, que uma informação de patente ela seja tão fidedigna quanto, por exemplo, uma informação de artigos, porque, em geral, a informação de patente ela não sofre avaliação por pares, como é o caso dos artigos. No entanto, uma patente concedida, uma vez concedida, precisa passar por um filtro feito por analistas especializados que vão dizer se a patente tem sentido ou não. Se ela pode realmente cumprir uma particularidade que não foi vista pela literatura ou que não é lugar comum da estado da arte. Para vocês saberem e terem mais informações sobre patentes, eu recomendo que vocês busquem alguns cursos, existem vários cursos que tem inclusive no YouTube, gratuitos sobre informação de patente, sobre o que é uma patente, por que ela é importante, o que ela define, como conceder uma patente, como escrever uma patente, enfim, não é esse o objetivo desse vídeo. O meu objetivo desse vídeo é chamar a atenção para vocês das bases bibliográficas em que vocês podem encontrar patentes. Uma das mais importantes é o Derwent. Eu já abordei o Derwent Innovation Index em outros momentos com vocês. Basicamente, o que o Derwent faz é avaliar os vários bancos de patentes que existem no mundo, que estão credenciados dentro da ESI, e observar se esses tópicos eles aparecem em patentes que estão registradas. Vejam bem, uma das grandes dificuldades a gente fazer o levantamento de patentes no Web of Science, no Derwent, é que ele não dá acesso ao texto completo das patentes. E muitas vezes nós vamos ter alguma dificuldade também para identificar se são patentes válidas, né, ainda válidas, ou se foram submetidas e caíram por algum motivo, né, por falta de consistência ou por falta de pagamento das taxas necessárias. Essa informação eu não sei lhes dar nesse momento sobre como o estado das patentes aqui dentro. Eu recomendo que vocês procurem também um pouco mais de informação específica. Eu vou me concentrar apenas aqui com vocês em alguns aspectos da patente que eu gostaria que vocês prestassem atenção quando fossem fazer suas buscas. Vocês fizeram uma busca exatamente aqui no Derwent, exatamente como fizeram lá no Web of Science, e aí vocês observaram que no nome do depositante, vejam, são nome de instituições. As instituições, quando nós buscamos informação da instituição, indiretamente nós estamos observando quem é que realmente está interessado no uso comercial de uma tecnologia. Notem que se a gente pegar esse termo aqui, control release, slow release, fertilizer, nutriente, que é o típico termo que vocês já utilizaram para artigos, vocês veem que existe uma grande quantidade de universidades. E no meio vão aparecer algumas indústrias. Algumas delas são indústrias particularmente importantes. Por exemplo, BASF é um caso delas, certo? Eu vou me limitar aqui aos patentes que foram submetidas pela BASF, tá? E vendo se temos mais alguma aqui, eu vi que a Syngenta é uma empresa grande do setor de fertilizantes na China. Eu não vou entrar no mérito dela, porque muitas dessas patentes são patentes chinesas e isso gera um problema muito sério para a gente, porque a gente tem acesso ao resumo, mas não tem, mesmo se tiver acesso ao texto completo, isso não significa muita coisa para nós, né? Mas aqui já dá para vocês terem uma noção um pouco mais clara. Vejam bem, nós tivemos um resultado aqui de 8.000 patentes. E, no entanto, apenas 14 delas estão aqui numa empresa de grande porte, que é o caso da BASF. Tá? Isso chama bastante atenção para a gente, mas dá alguns indicadores interessantes. Tá? Um dos primeiros, eu vou pegar esse primeiro texto aqui que vocês estão vendo aqui, tá? Vocês veem algumas coisas interessantes aqui. Primeiro aspecto para ver que vocês têm acesso aqui ao texto do resumo da patente, certo? Que dá para vocês alguma noção do que é o termo.
os números da patente. Esses números eles são particularmente importantes, certo? Porque eles indicam onde ela foi depositada. Então vocês veem que isso aqui, WO, é uma patente mundial, na realidade é um acordo PCT que cobre vários países. Foi em 1999, ou seja, essa patente ela perdeu a validade esse ano, no ano de 2020. Patentes valem por 20 anos a partir da data de deposição. No Brasil, ela foi depositada em setembro de 2020, de 2000, ou seja, certo? Em linhas gerais, nós esperamos que essa patente caia esse ano, em setembro desse ano, ou seja, ela cai em domínio público. Isso não quer dizer que a tecnologia em si parou de ser utilizada, quer dizer que quem quiser utilizar essa tecnologia não precisará pagar royalties, ou seja, vocês podem pegar as informações dessa patente e ir atrás, enfim, de utilizar. Eu vou pegar esse número aqui e vou dizer e vou utilizar ele como um exemplo para a gente pensar como é que a gente faz para ter acesso ao texto integral dessa patente. Como eu falei para vocês, o Web of Science, o Derwent, a base Derwent da Web of Science, ela não dá acesso ao texto integral da patente, mas vocês podem encontrar em outras bases. E uma das mais importantes é essa base aqui, SpaceNet, certo? A SpaceNet ela é uma base mundial de patentes que é do escritório europeu de patentes e ela tem acessos a várias patentes, inclusive brasileiras, patentes mundiais. Ela tem algumas restrições a algumas patentes, dependendo do escritório regional. Lembre-se que a patente é, antes de qualquer coisa, um documento jurídico. Então, ele é um documento de proteção para o país que está protegendo aquela informação. Se eu procuro aqui o número da patente direto, a princípio, esse número aqui nem sempre vai me dar aqui a classificação direta, porque como vocês veem, há uma série de números de classificação aqui, certo? O que a gente pode fazer é tentar só o número base aqui da patente e você já encontra aqui o texto básico, tá? Você vê que aqui, esse texto submetido lá em 1999, ele tem aqui vários dados, né? O dado bibliográfico, a descrição e assim por diante, certo? O mais importante para nós é ir atrás do documento original. Vocês veem aqui que o documento original ele foi depositado na Alemanha, tem um texto aqui original em alemão, certo? Em inglês, né? Foi depositado o texto em alemão e inglês, na patente WO é o texto em inglês. Se vocês quiserem ir lá atrás e ver o texto brasileiro, vocês podem achar aqui o mesmo texto, certo? Que foi depositado no INPI, no Brasil. Uma vez que vocês têm aqui interesse em pegar essa patente, certo? Vocês podem buscar o texto integral da patente aqui, tá? E ele tem as opções aqui. Ao contrário de outros textos de outros textos do Web of Science que você baixa direto em PDF, o SpaceNet ele é um pouco mais chatinho. Eu não sei exatamente porquê, certo? Mas você tem que buscar aqui, bom, aqui todas as opções, certo? Você tem que buscar aqui o botão de download. O botão de download ele é meio escondidinho. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com a questão de proteção intelectual, mas enfim, ele é um pouco escondido. Mas uma vez que você baixou aqui, o botão de download é tal igual a qualquer outro botão de download que vocês vão encontrar ali, vai aqui no canto da tela, certo? E aqui vocês têm acesso ao texto integral da patente para analisar. Vocês vão ver que o texto integral da patente, certo? Ele, tá? Aqui, como eu tinha falado, é o texto original que foi depositado em alemão. Eu não vou me prender a esse texto, porque vocês viram que vocês podem conseguir em outras línguas. Mas ele, em geral, ele vai ter uma descrição corrida do texto, certo? E um tópico ao fim dele, que são os chamados claims, ou reivindicações. Eu vou pegar aqui o mesmo texto em português ou em inglês. Eu vou pegar em inglês aqui, para a gente ser mais... direto. O texto que foi submetido nos Estados Unidos, em 25 de junho de 2002, foi concedido lá, certo? Vamos baixar esse texto aqui, mesma coisa. Tá? E vemos agora aqui que esse texto ele é composto de uma descrição abstract, nada mais diferente. Aqui, esses termos aqui vocês podem gastar um pouquinho de tempo. Essa patente aqui eu sugiro que vocês a leiam, certo? Ele vai ter sempre na estrutura de uma patente uma descrição do que é a tecnologia
e uma descrição, vejam bem, de exemplos que mostram a aplicação da tecnologia. Essa parte mais importante de uma patente, certo? Que torna ela mais importante para nós são as reivindicações, certo? Que nesse texto eles não... Deixa eu achar aqui para vocês, certo? As reivindicações são esses trechos que são requisitados como proteção. Então ele coloca what is claimed is. Ou seja, cada um desses tópicos aqui diz o que é que a patente pretende proteger. Crop Protection Granules comprise a core of dessa molécula aqui, que eu não vou saber ler, blá 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 blá. Certo? E cada um desses termos, geralmente, ele vai fazer a sua proteção referenciando a anterior, certo? Ou uma delas, por exemplo, the Crop Protection Granules of Claim 1, wherein the active substance present has been prepared with the addition of from 0.1 to 10% mol. Então, ou seja, o que ele quer dizer com isso é que qualquer produto feito de acordo com o descrito nessa aqui, descrição 1, e que tenha de 0,1 a 10% em mol desse composto, desses compostos, ele estaria protegido. Quando concedido, nem todos os claims podem ser concedidos, às vezes alguns deles podem ser retirados, certo? Mas o mais importante é que se alguém utilizar essa estratégia para proteger um grânulo de fertilizante, ele vai ter que pagar royalties para a empresa ou entrar em acordo com o detentor da patente, certo? Esse basicamente no SpaceNet, vocês podem procurar pelo número da patente ou no SpaceNet vocês podem vir aqui pelo Advanced Search, certo? Ou até mesmo pelo geral aqui, eu vou utilizar aqui e procurar por termos gerais. Vantagem, SpaceNet não é pago. Qualquer computador, qualquer lugar vocês podem procurar os resultados, certo? Vocês têm as possibilidades de classificar, né, a sua busca, certo? Eu não vou entrar, eu sugiro que vocês brinquem um pouquinho com esses termos aqui, certo? A possibilidade de baixar a busca toda, certo? E no Advanced Search, vocês podem definir que esses termos apareçam, por exemplo, no título, certo? Que eles sejam mais definidos, que eles sejam apareçam como classificações, tá? Eu não vou entrar no mérito dessas classificações, essas são as classificações internacionais de patente, certo? A data, publicação, ou se vocês querem, por exemplo, fechar por algumas áreas, tá? Por algumas empresas, por exemplo. Perfeito? Enfim, gente, essas são linhas gerais de busca de patentes. À medida que outras dúvidas forem aparecendo, nós vamos brincando um pouco mais. Recomendo que vocês sempre comecem aqui pelo Derwent, porque o Derwent ele é mais abrangente e ele vai dar a condição de vocês buscarem alguns dados um pouco mais refinados, como tais do que vocês já estão acostumados, né? Fazer ali pelo Web of Science. Vocês também têm a possibilidade de utilizar os mapas aqui, né, da análise, como já tinha explicado para vocês em outro momento, certo? Então, isso pode fazer vocês ganharem um pouquinho de tempo em termos dos códigos que vocês vão fechar, código depositante, etc. e tal, para poder depois vir no SpaceNet e buscar só a patente e o texto final. Perfeito? Boa sorte, pessoal. Espero que vocês possam fazer mais algumas buscas de patentes e complementar a partir de agora as revisões bibliográficas de vocês com essa ferramenta também.